can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Pode descer. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Oi, gente, tudo bem? Eu nem ia gravar o vídeo hoje, gente, mas como aconteceu, né? Algo aqui em casa, né? Eu resolvi compartilhar e deixar registrado aqui no YouTube, né? Vocês viram aí, o Juninho tá aqui comigo, assistindo os meus vídeos. Acho que ele vê a televisão eu falando, ele deve achar muito estranho, né? Vou mostrar pra vocês que ele tá aqui bem pertinho. Né, Juninho? Juninho, olha lá. Desce, desce. Ó, tô assistindo o vídeo ali, ele tá aqui comigo. E tá no chamego hoje, gente, não sei o que tá acontecendo com ele, não. A Cacau tá lá fora e ele tá aqui. Se funga comigo. Desce, 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 desce. E tem horas que ele abusa. Olha pra você ver. Tem horas que ele abusa muito, sabe? Não pode dar corda com ele, que ele fica com excesso de carinho. Gente, infelizmente não deu certo. Ou felizmente, né? A gente que acredita em Deus, que a gente é cristão, a gente coloca tudo nas mãos de Deus, né? Deus dá o livre-arbítrio pra gente, né? Livre-arbítrio pra gente, né? Dá essa liberdade pra gente, né? Mas será a vontade de Deus, né? Então, como a gente acredita em Deus, né? Coloca todas as nossas coisas que a gente vai fazer nas mãos de Deus, né? Que se for da permissão de Deus, né? Vai ser uma bênção nas nossas vidas, né? Aí sim, né? A gente diz amém. Mas quando não é permissão de Deus, gente, a gente ficar insistindo em algo, né? Deus dá liberdade pra gente, né? A gente pode fazer o que quiser, a gente pode escolher o caminho que a gente quiser, né? Tem um caminho A e o caminho B, né? A gente pode escolher. A gente pode escolher entrar pela porta ou pela janela, não é verdade? Então é permissão de Deus, né? Eu já compartilhei aqui nos vídeos, tem vídeo aqui no canal, né? Eu dando uma de instrutora, né? Ensinando meu esposo a andar de moto, né? Ele tava na autoescola fazendo aulas, né? Na autoescola, na motopista, né? Vou começar aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, mas vale a pena vocês assistirem até o final. Eu que falei pro meu esposo já vai fazer 50 anos, né? Eu já tenho carteira de moto, né? Já vai fazer uns 7, 8 anos que eu já tirei carteira de moto, né? Na época eu tirei carteira de moto, comprei uma moto por conta do meu trabalho, né? Pra ser mais fácil, né? Onde eu trabalhava no centro da cidade, né? Para estacionamento, para locomoção é mais fácil e mais econômica também, que a gente sabe que moto é bem mais econômica do que carro. Gente, a moto foi super útil para mim na época que eu trabalhava, né? Me ajudou muito, foram praticamente 6 anos, né? Moendo a motinha para cima e para baixo, indo trabalhar. Foi ótimo para mim, né? Aí eu parei de trabalhar, a moto meio que ficou parada, gente, né? Eu pego a moto de vez em quando, sabe? Eu dou uma andadinha, volto, vou no mercado, mas a moto tava mais parada. Meu esposo nunca teve vontade de andar de moto, nem nada, né? Sempre teve carro, né? Somente andar de carro e tudo.
Aí, como a moto tava parada, né? E ele trabalha do outro lado da cidade, né? Ele tem que atravessar a cidade inteira, né? Às vezes ele pega muito trânsito, né? Chega tarde em casa por conta do trânsito e tudo. Aí eu falei pra ele assim, por que você não tenta tirar a carteira de moto? Eu que falei pra ele, gente. A moto tá parada. Tenta tirar a carteira de moto, porque a moto, eu, como experiência, né? Experiente que eu sou, tipo, né? A moto é mais rápido, né? A moto é prático, você para em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar. A moto é mais econômica, né? Porque a gente estava gastando muita gasolina, né? Por conta, meu marido faz 4 viagens, gente. Ele vai pro serviço de manhã, vem almoçar, volta, depois ele vem embora de volta, né? Então, ele anda muito de carro para cima e para baixo. Aí eu falei, moto é mais tranquilo. E assim foi, gente. Ele se matriculou na autoescola, né? Começou a fazer as aulas, né? Aí marcou a primeira prova, ele não passou, né? Ele não passou, ele não sabe no que ele errou, né? A gente sabe que essas motopistas, esses lugares, assim, sempre tem alguma coisinha que eles reclamam, né? Que tem uma máfia em cima disso, né? Mas ele não viu onde ele errou, mas o policial lá falou assim, não, errou, foi reprovado. Tá. Aí falou assim, vou tentar de novo. Aí logo ele, né, pagou mais algumas aulas e tentou de novo a segunda vez. A segunda vez ele tava indo super bem, gente, né? Tava pilotando a moto super bem, na motopista, não tava errando nada. Ele fez o segundo exame, né? E foi reprovado novamente. Dessa segunda vez, ele ficou tão revoltado, gente, porque pra ele, assim, até pro instrutor que tava do lado, ele não errou nada, né? Mas o policial falou não sei o que lá e foi reprovado. E ele não viu o erro dele, né? Das 2 vezes ele não viu, né? Ele falou assim, nossa, ô Josi, eu não errei. Até o instrutor falou assim, nem ele viu o que eu errei. Depois que ele recebe lá a notinha lá e vê, né? Você fez isso, fez aquilo. Eu não lembro agora, gente, mas ele foi reprovado pela segunda vez. Aí meu esposo ficou muito bravo, muito revoltado, né? Nossa, Deus. Ele ficou bem assim, chateado mesmo. Aí ele perguntou pra mim o que eu achava, né? É como eu que falei pra ele, né? Incentivei ele a tirar a carteira de moto, né? Aí ele falou pra mim assim, o que eu achava. Gente, quem assistiu os meus vídeos aqui, gente, eu tô com o rosto tão manchado, agora que eu tô vendo aqui no vídeo, olha, meu rosto tá tão manchado, gente, olha. Será que aquelas manchinhas de gente velha, de gente idosa? Tá parecendo, né? Agora que eu tô vendo aqui na câmera, tá muito manchado. Eu não passei nenhum batom nem nada, gente, que eu tô aqui de molho ainda no sofá. Aí que eu peguei o celular e resolvi gravar essa notícia pra vocês. Aí, meu esposo perguntou pra mim, né? Porque como eu incentivei ele, se ele deveria tentar de novo. Aí eu falei pra ele assim, né? Mas antes de eu falar pra ele, eu fiquei vendo, sabe? Quem vê os vídeos aqui, gente, eu ficava tão nervosa quando ele pegava a moto, preocupada. E não deveria, né? Porque fui eu que incentivei ele, eu ia achar super legal, né? Eu devia ficar imaginando assim, eu vou andar de moto com o marido, agarradinha, né? Tudo. Eu que incentivei ele a andar de moto, mas, gente, toda vez que ele pegava a moto, que a gente ia lá treinar e tudo, eu ficava nervosa. Nossa, eu ficava tensa. Uma dor no coração, preocupada. Eu falei assim, gente, mas que isso? Aí ele teve. A primeira vez eu fiquei um pouco preocupada, mas então, mas as segundas, terceira vez, ele começou a ganhar confiança, eu ficava muito preocupada. Ficava morrendo de medo dele cair, morrendo de medo de acontecer alguma coisa. E eu tava ali junto com ele, né? Mas, gente, da última vez que ele tava mais assim, rebelde, vamos dizer assim, com mais confiança na moto, que ele começou a andar mais rápido e tudo, que ele começou a dar volta no quarteirão, eu não tava vendo, gente, eu fiquei mal, passei mal, minha pressão subiu. E eu fiquei assim, sem saber assim, nossa, meu Deus, por que eu tô assim? Se fui eu que incentivei ele, eu tinha que ficar feliz, me divertindo, né? Ai, que bom, ele já tá andando de moto. Gente, eu não fiquei. Meu marido não caiu nenhuma vez, né? Graças a Deus, nos treinos que ele teve. Ele disse que caiu, acho que 2 vezes na autoescola, né? Mas eu não vi, né? Graças a Deus não aconteceu nada. E comigo eu ficava morrendo de medo dele cair, né? E graças a Deus também não caiu. Então não teria motivo de eu ficar nervosa. Se eu incentivei ele, se eu queria muito que ele andasse de moto, né? E tudo.
E não tinha motivo de eu ficar nervosa, né? Preocupada, com excesso de preocupação, né? Tem até o último vídeo que eu coloquei, que eu tava dando aula para ele de moto. Eu ainda falei assim, eu tenho muita preocupação não comigo, mas sim com as pessoas que eu amo. E todas as vezes, gente, até meu marido ligou para mim agora contando, né, o que aconteceu. Ele falava assim, Jô, você tem muito esse negócio de premonição. Gente, desde pequena, eu tenho aqueles sonhos de premonição. Tipo assim, eu sonho, não que vai acontecer no mesmo ano, às vezes demora, sabe? Mas assim, se eu tenho algum sonho, né? Seja lá o que for, assim, muito certinho, assim, Deus mostra tudo pra mim e acaba acontecendo, gente. Infelizmente, né? Infelizmente porque eu sonhava, né, que minha mãe ia morrer nova. Eu falava isso pra minha mãe, eu acordava de madrugada chorando, gritando a minha mãe, sabe? Que eu falava assim, mãe, você vai morrer, mãe, eu vi a senhora no caixão, mãe, eu vi isso, eu vi aquilo. Minha mãe falava assim, não, minha filha, eu sou nova, que é isso, que é aquilo. Não, eu tô aqui, tô bem. Gente, minha mãe morreu com 39 anos, né? Morreu nova. Eu sonhei com o acidente da minha irmã. Com acidente não, eu sonhei que ia acontecer algo com a minha irmã, né? Muito grave. Não lembro se foi um acidente, não lembro agora. Mas eu lembro que eu acordei de madrugada, chorando, nervosa, falando pro meu marido, eu vou ligar pra minha irmã, que vai acontecer alguma coisa com ela, que isso, que aquilo. Meu marido falou, não, acho que é 3, 4 horas da manhã. Meu marido falou, não, vai ligar pra tua irmã agora não, que isso, que aquilo. Não aconteceu nada com ela não. E se acontecer, a gente fica sabendo e tudo. Sabe que negócio, né? Notícia ruim que chega rápido. Gente, e passou um tempo depois, a minha irmã sofreu um acidente gravíssimo, né? Politraumatismo e tudo. Quase morreu, né? E... Enfim, né? Eu sempre tenho esses sonhos, né? Pesadelos, vamos dizer assim, de premonição, né? Algo que pode acontecer, que vai acontecer, não sei falar. E meu marido falou isso pra mim agora no telefone. Quando ele começou a ter essas aulas de moto, eu sonhei, né, que ele tinha sofrido um acidente de moto, né? Tem um morro que vai ali pra casa da minha sogra. Eu lembro que no meu sonho, né, gente? Quando eu sonho assim, muito certinho, que eu lembre depois, gente, chega a doer no meu coração. Eu contei pra ele esse sonho. Eu sonhei que você tava subindo aquele morro da casa da tua mãe de moto, que você acelerou muito e caiu no barranco. Que a moto foi para um lado e você caiu sentado, né? E quando ele caiu sentado, gente, eu escutei os ossos dele quebrando no meu sonho. E eu acordei muito nervosa, sabe? E eu contei esse sonho pro meu marido. E ele tava fazendo aula ainda, tava ainda aprendendo a andar de moto, né? Enfim, aí depois de todos esses sonhos, esse medo, essa preocupação minha, assim, muito exagerada, gente, exagerada mesmo, sabe? Meu marido anda de carro, meu marido nunca sofreu acidente de carro. Eu já sofri acidente de carro com os meus filhos, sabe? Dentro do carro. Eu, dirigindo o carro, eu sofri acidente de carro com os meus filhos. Meu marido nunca sofreu acidente nenhum, né? Graças a Deus. Meu marido tem carteira de carro há muitos anos, dirige, estrada e tudo. Nunca sofreu acidente nem de moto, né? Aprendendo, a gente às vezes quando tá aprendendo a andar de moto, a gente leva uns tombos, rala o joelho, isso é normal, né? E ele não aconteceu. E eu com esse medo meu constante, gente, né? Eu não tenho preocupação quando meu marido anda de carro, né? E pra que eu teria de moto, sendo que eu incentivei ele? Mas, né, a gente não a gente as vontades, tipo, se eu falei pra ele, eu incentivei ele, né? Anda de moto, que é bom, que é isso, que é aquilo, mas é bom pra gente, mas não é bom pra Deus, né? Não é a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu, gente, né? Agora, na terceira vez, né? Até meu marido perguntou pra mim, assim, se deveria tentar a terceira vez, né? Eu falei pra ele assim, olha, da outra vez eu falei pra você tenta, né? Ainda mais que você ficou nervoso, você não sabe, você não viu o seu erro, né? A gente fica revoltado, né? Tipo, eu não errei nada e fui reprovado. No quê, né? Aí eu falei, da segunda vez, né, eu incentivei ele a continuar. Da terceira vez que ele perguntou pra mim, ele falou pra mim assim, você acha que eu devo tentar a terceira vez? Eu falei assim, eu acho que devia perguntar pra Deus. Falei desse jeito pra ele. Não pra mim, né? Eu incentivei você, né? Te ajudei a andar, a treinar de moto e tudo, né?
Mas agora eu não tenho assim como te falar, porque o meu coração tá apertado, né? Eu tô com preocupações, né? Então eu falei para ele assim, pergunta para Deus, né? Como a gente é cristão, né, gente? A gente coloca tudo nas mãos de Deus, pergunta para Deus, não pergunta para mim. E foi isso que ele fez, né? Ele fez uma oração, ele contou para mim, entregou na mão de Deus, foi fazer aula hoje, né? E se fosse da vontade de Deus, ele ia passar. Se não fosse da vontade de Deus, Deus ia mostrar para ele, né? E foi isso que aconteceu, gente. Ontem ele fez uma aula, né? Ele pagou uma aula extra ontem, foi super de boa, não errou nada. Aí foi hoje na aula super confiante, mas entregou na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, ele vai passar. Se não fosse da vontade de Deus, né? Deus ia mostrar para ele. Porque das outras vezes ele ficou muito revoltado. Ele ficou culpando os policiais, o povo lá da motopista. Né? Ele não viu que ele errou, né? E dessa terceira vez, Deus mostrou pra ele, gente. E ele falou pra mim que foi algo assim, tipo assim, sobrenatural, sabe? E algo que nunca aconteceu, que ele nunca percebeu nem um treinamento, né? Ele foi fazer a aula, tava passando todos os percursos direitinho. Quando ele foi subir uma rampa lá, né? Ele com a mão na embreagem, a moto morreu. E ele viu que a moto morreu. E quando a moto morre assim, gente, é prova, né? Aí na mesma hora ele falou assim, Josi, eu não sei como que eu deixei a moto morrer. Nunca aconteceu isso, nem nos treinamentos, né? E eu com a moto na embreagem, a moto apagou, morreu. Aí ele na mesma hora ele falou com Deus, não é a vontade de Deus, né? Ou não é a hora, né? Não é a hora. E tem até dezembro, né? Pra pauta, né? Pra poder tirar essa carteira, né? Aí ele podia tentar de novo agora? Podia, né? Mas Deus mostrou pra ele agora, pela terceira vez. Das duas vezes ele não viu o erro dele. Dessa vez Deus mostrou pra ele. A moto morreu. E ele disse que não sabe como que deixou a moto morrer, porque ele tava com a mão na embreagem. Ele parou a moto com a mão na embreagem. Quando a gente segura a embreagem, a moto não morre, né, gente? E ele falou, na hora que ele viu que a moto morreu, né? Que Deus mostrou que ele errou. Da outras vezes ele não viu o erro dele, né? Que Deus agora mostrou que ele errou. Que Deus mostrou pra ele que não é agora, não é o momento dele tirar essa carteira, né? E ele percebeu isso e hoje ele acabou de me ligar, ele tava mais da outras vezes ele tava muito nervoso, muito bravo, revoltado. Hoje ele me ligou já, Josi, eu tô tranquilo, né? Conversei com Deus, Deus mostrou pra mim, não é a hora certa, né? E é isso, gente, né? A gente tem que entregar tudo na mão de Deus, né? Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Ele podia tentar de novo, podia, né? Podia insistir. Tem gente que, né, se reprova 10, né, 8 vezes, né? E depois passa, né? Deus dá a liberdade pra gente, né? Meu marido pode tentar de novo. Mas como a gente confia em Deus, né? A gente pergunta para Deus tudo que a gente vai fazer, né? Tudo que a gente tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta para Deus primeiro, a gente coloca no altar de Deus, né? E foi isso que meu marido fez hoje, né? Ele podia, se fosse da vontade dele, mas tinha passado, né? De boa, né? De primeira até, né? E não foi assim, né? E dessa vez, da terceira vez, Deus mostrou pra ele, né? A moto morreu. E aí meu marido já percebeu isso, não. Ele tá calmo, ele tá até mais tranquilo. E aí falou assim, nossa, a gente tem que fazer, a gente tem que obedecer a Deus, sempre, né? E é isso, gente. Eu tô com o meu coração tranquilo, né? Eu falei pra ele assim, já que você tem a pauta até dezembro, né? Dá um tempo, né? Se for de vontade de Deus, Deus vai colocar de novo essa vontade de você, né? Tentar de novo, mas aí a vontade de Deus é o tempo de Deus. E é isso. Sempre, gente, acreditar em Deus, confiar em Deus, colocar nas mãos de Deus, né? É muito melhor para nossa vida, para nossa alma, né? Deus é que nos guarda. E eu, graças a Deus, eu tô com meu coração tranquilo, né? Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Tchau, gente.